Salmos, capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, ou a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, e de quem me recearei? Esse versículo de Salmos, capítulo 27, versículo 1, expressa uma profunda confiança de Davi em Deus como sua proteção e fonte de força em tempos de perigo e incerteza. A frase "O Senhor é a minha luz e a minha salvação" evoca uma imagem poderosa de Deus como guia e protetor. A luz, no contexto bíblico, é frequentemente associada à presença de Deus, à verdade, à clareza e à esperança. Ela dissipa a escuridão do medo, da incerteza e da ignorância, permitindo que o fiel veja o caminho correto a seguir. A ideia de salvação está ligada não apenas ao livramento físico de inimigos, mas também à redenção espiritual e à libertação de todo o mal. Quando Davi afirma "a quem temerei", ele faz uma declaração de confiança absoluta. Aqui, Davi não está negando a existência de perigos ou inimigos ao seu redor, em vez disso, ele está proclamando que, apesar dessas ameaças, seu medo é dissipado pela presença protetora de Deus. A segurança de Davi não vem de suas próprias capacidades ou da ausência de perigo, mas da certeza de que Deus está com ele. Ele reconhece que, com Deus ao seu lado, não há razão para temer qualquer adversidade. A segunda parte do versículo reforça essa ideia: "O Senhor é a força da minha vida, e de quem me recearei?" Aqui, a força mencionada não é apenas física, mas espiritual e emocional. Deus é a fonte de toda a força que Davi precisa para enfrentar seus desafios. Essa força divina é o que sustenta Davi em momentos de fraqueza, permitindo-lhe perseverar, mesmo quando a situação parece impossível. Essa passagem reflete uma confiança inabalável em Deus como a rocha firme sobre a qual Davi constrói sua vida. Ele está dizendo que, com Deus ao seu lado, não importa quais inimigos ou perigos ele enfrente, sua força e segurança vêm do Senhor. Essa confiança absoluta é um convite para que os fiéis também depositem sua confiança em Deus, reconhecendo que Ele é capaz de sustentar e proteger em todas as circunstâncias. Além disso, o uso das palavras "o luz", salvação e "o força" remete a uma proteção abrangente. Deus ilumina o caminho para que Davi não se perca, salva-o das ameaças que o cercam e lhe dá a força necessária para enfrentar suas batalhas. Isso reforça a ideia de uma relação íntima e confiável com Deus, onde a dependência nele não é apenas uma questão de fé, mas de sobrevivência e paz interior. Essa passagem do Salmo 27, versículo 1, tem um significado religioso profundo, pois reflete a relação íntima e de total dependência entre o ser humano e Deus, algo que é central no judaísmo e no cristianismo. Ela destaca três aspectos fundamentais em Deus: como luz, como salvação e como força. Quando Davi diz "o Senhor é a minha luz", ele reconhece Deus como a fonte de clareza e orientação. Na tradição religiosa, a luz é um símbolo divino que representa a presença de Deus na vida do crente, afastando as trevas do pecado, da confusão e do medo. A luz de Deus ilumina o caminho para a verdade e a justiça. Espiritualmente, essa declaração aponta para a crença de que o ser humano, por si só, vive em escuridão, afastado de Deus, ele está perdido e confuso. No entanto, ao caminhar na luz de Deus, o fiel é guiado por uma força divina que lhe mostra o caminho certo a seguir. Essa ideia ecoa em diversas partes da Bíblia, como em João capítulo 8, versículo 12, onde Jesus declara ser a luz do mundo. A segunda parte do versículo diz "o Senhor é a minha salvação". Esse conceito de salvação, no contexto religioso, vai além da proteção física. Para Davi, e para os crentes em geral, Deus é aquele que não só livra de inimigos externos, mas também salva a alma do pecado e da separação eterna de Deus. A salvação é entendida como uma libertação total, tanto no presente, em termos de dificuldades e tribulações da vida, quanto em uma dimensão eterna, garantindo vida após a morte na presença de Deus. No cristianismo, esse tema se aprofunda ainda mais com a vinda de Jesus, visto como o Salvador final, que oferece libertação do pecado e reconciliação com Deus. Quando Davi pergunta "a quem temerei", ele está mostrando uma fé inabalável na capacidade de Deus de protegê-lo de todos os perigos, sejam eles físicos ou espirituais. Esse versículo reflete um ensinamento central das Escrituras: o verdadeiro crente não precisa temer nada além de Deus. Esse conceito está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e é um chamado constante para confiar no poder e soberania de Deus sobre todas as coisas.
Essa confiança é resultado de uma fé profunda que transcende as circunstâncias temporais e os perigos aparentes. Na vida religiosa, isso se traduz em uma entrega total à vontade de Deus, confiando que Ele, em sua sabedoria, está no controle de tudo. A frase "O Senhor é a força da minha vida" reflete o reconhecimento de que a força humana, por si só, é limitada. Espiritualmente, ela implica que o crente não depende apenas de sua própria habilidade ou recursos, mas encontra sua verdadeira força na conexão com Deus. Em um nível religioso, isso pode ser entendido como a graça divina que capacita o crente a suportar e superar adversidades. Na tradição cristã, por exemplo, essa força é frequentemente associada ao Espírito Santo, que dá poder e direção à vida dos crentes. Esse versículo também carrega uma lição sobre o relacionamento pessoal com Deus. Davi não fala de Deus de forma abstrata ou distante, ele usa a expressão "o minha luz, minha salvação, minha força", sugerindo um relacionamento pessoal e íntimo. Esse tipo de confiança e dependência direta de Deus é uma marca da espiritualidade profunda, onde a fé não é apenas uma crença teórica, mas uma experiência vivida. No contexto religioso, isso reforça a importância de uma caminhada espiritual diária e ativa, onde o fiel se mantém próximo de Deus, buscando sua orientação, proteção e força. Em suma, essa passagem é uma poderosa declaração de fé, confiança e dependência de Deus. Ela convida os crentes a colocar sua confiança total no Senhor, sabendo que Ele é capaz de iluminar o caminho, salvar de qualquer mal e fortalecer em tempos de fraqueza. É um chamado para viver sem medo, com a certeza de que Deus é a fonte de tudo o que o ser humano precisa para enfrentar os desafios da vida e alcançar a paz espiritual.